Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Maduro, que chegou a sequestrar por várias horas a seleção boliviana de futebol, né? A seleção da Bolívia, ela foi jogar um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo, né? Lá na Venezuela, e na hora de ir embora, ela foi proibida de sair do país. Alegaram que tinha problemas de tráfego aéreo, sendo que tinha só 2 aviões no aeroporto, né? Vocês sabem, pouca gente tem ido a Venezuela ultimamente, né? A Venezuela virou uma ditadura aberta, né? Uma ditadura que é tão perigosa quanto a de Cuba. E eu fico me perguntando se não está na hora da FIFA fazer alguma coisa quanto a isso, porque não é o primeiro incidente que acontece com delegações que vão lá. É um risco manter a Venezuela nas eliminatórias da Copa do Mundo. A Venezuela não tem condições de ter um time, infelizmente, eu reconheço. Isso você não está punindo só o Maduro, está punindo também o povo da Venezuela. Mas a verdade é que virou um risco para qualquer outro país mandar jogadores para a Venezuela. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Eu Não Sou Cachorro Não, Sindicato dos Manjadores da Sunguinha do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Maduro impediu a seleção da Venezuela, a seleção da Bolívia de sair da Venezuela após a derrota. E olha só, a Venezuela ganhou o jogo, tá? O jogo terminou 2-0 para a Venezuela contra a Bolívia, nas eliminatórias para o Campeonato da Copa do Mundo de 2026. Atualmente, na tabela, a Venezuela está em 7º lugar, ou seja, está na repescagem da América do Sul, e a Bolívia está em 8º lugar, ou seja, está ficando fora da Copa do Mundo, né? Agora, o Uruguai vai jogar na Venezuela, quer dizer, a Venezuela vai jogar lá no Uruguai, e ainda vai ter várias partidas aqui que incluem a Venezuela. A Argentina, por exemplo, aqui também vai ser na Argentina. Mas a Colômbia vai jogar lá na Venezuela em 9 de setembro desse ano. Olha o risco que é isso, né? A Colômbia vai ter que ir lá na Venezuela para jogar esse jogo da Copa do Mundo, das eliminatórias, o que é uma preocupação grande. Não é a primeira vez que o Maduro segura seleções que estão lá na Venezuela, né? Por que ele segurou essa seleção? Ele diz o que eles fizeram, o que aconteceu, né? Depois de terminar o jogo, a seleção boliviana estava com toda a documentação e autorizações necessárias para regressar ao país, tinham fretado um avião para irem lá para a Venezuela, porque os voos regulares para a Venezuela são muito poucos. Só que aí foi proibida de sair pelo controle de tráfego aéreo. Foi obrigada a regressar ao hotel no meio da noite, depois de horas de espera sem autorização para sair da Venezuela. O diretor reclamou, né, falou que a situação estava complicada, já havia um pedido anteriormente feito ao ministro do governo que dialogasse com o governo venezuelano para facilitar a partida e coisa e tal, e estão dizendo que houve sabotagem por parte do governo venezuelano, né? Indicando que foram informados de um suposto problema com o tráfego aéreo, como razão para o atraso, apesar de só ter 2 aviões naquela altura lá no aeroporto da Venezuela, né? A Venezuela está com pouquíssimo tráfego aéreo, porque vocês sabem, né? A Venezuela virou uma ditadura aberta, todo mundo tem medo de ir para lá. Imaginava-se que numa Copa do Mundo a Venezuela não seria maluca de ficar criando caso com a seleção, outras seleções que vão lá, porque é lógico, ela sabe que arrisca ter uma punição da FIFA e ser proibida de jogar a Copa do Mundo. Isso não é bom para o Maduro, porque, né, sabe como é que é sul-americano, o pessoal gosta de futebol. Lá na Venezuela nem gosta tanto, lá o pessoal gosta mais de beisebol, tá? Mas tem muita gente que segue o futebol lá, ficaria feio para ele esse tipo de coisa. Aí, por que então que ele segurou o avião da Bolívia, né? O que houve nessa história aí? E não está explicado o que aconteceu, o pessoal da Bolívia ficou indignado com isso, porque pediu a intervenção das autoridades nacionais e coisa e tal, e a situação afetou o planejamento da seleção boliviana, que deveria partir de La Paz por volta das 5 horas, e treinar na tarde do mesmo dia para a partida de terça-feira contra o Chile, que é em El Alto. Então, a Bolívia tem outra partida nas eliminatórias. E olha só o que pode ter acontecido aqui. Como eu falei para vocês, a Venezuela ganhou da Bolívia, mas a Venezuela ainda está disputando com a Bolívia aqui a vaga da repescagem, né? Repara que a partir da Colômbia está todo mundo com 21 pontos, aqui já está mais difícil de pegar. A Venezuela talvez tivesse interesse que a Bolívia não conseguisse jogar com o Chile, para justamente... O Chile está em último lugar, tá? O Chile está realmente no final aqui da tabela. Que tristeza, né? O Chile já foi uma boa seleção, né? Mas enfim... a Bolívia vai pegar o Chile e a ideia talvez fosse justamente evitar que aqui, ó, Bolívia e Chile vai jogar lá pelo Chile dia 10 agora de junho
daqui a pouco, né? O Brasil pega o Paraguai também no dia 10 de junho. Enfim, a Bolívia, ou seja, talvez a Venezuela tenha atrasado o voo da Bolívia para atrapalhar a seleção da Bolívia e fazer eles perderem, para dar mais chance para a Venezuela beliscar pelo menos a repescagem nesse jogo, né? E sabe-se lá se essa vitória da Venezuela lá não foi com base na ameaça, né? Porque a gente não sabe. Você está num país em que é uma ditadura, é uma coisa arriscada. Houve ameaça ao time da Bolívia para perder esse jogo? O time da Venezuela, vocês sabem, é um time muito fraco, né? O time de futebol da Venezuela é muito fraco. Enfim, a seleção da Bolívia conseguiu retornar ao país com atraso e reclamou da sabotagem venezuelana, porque justamente já vai ter que pegar agora, dia 10, o Chile. Isso afetou todo o planejamento deles para o jogo do Chile aqui em El Alto, né? Ou seja, a delegação reclamou que a sabotagem, ou seja, teve o atraso na decolagem para prejudicar a preparação da equipe para o jogo de terça contra o Chile em El Alto. Não sabemos se foi isso, se foi esse que foi o motivo, ou se teve alguma outra coisa. Pode ter sido também problema de falta de combustível. A Venezuela tem seguidamente falta de combustível por conta de que, embora seja o país com maior quantidade de petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo, o fato de ser um país comunista já fez com que o petróleo acabasse. Acabasse no seguinte sentido: eles não produzem petróleo o suficiente, né? A reserva está lá. Tem reservas enormes debaixo da terra, mas você precisa tirar o petróleo de lá, precisa refinar o petróleo e coisa e tal, e isso a Venezuela não tem mais, porque ela estatizou a empresa de exploração, a PDVSA, que é a estatal venezuelana, a Petrobras deles lá, e daí estatizou, os bons empregados todos saíram, ela não consegue mais investimento internacional, não consegue mais prospectar petróleo. É o que eu falo para vocês, empresa de petróleo precisa de investimento constante. Tem que ter aporte de dinheiro o tempo todo, porque tem que pesquisar novos poços. Você pesquisa 50 áreas para, sei lá, 10 derem certo, e aí você vai perfurar aquelas 10, vai fazer novos poços e coisa e tal. Se você não está prospectando, não está explorando novas áreas, o petróleo vai acabando, porque aqueles poços que você cavou antes, eles começam a secar. Você explorou todo o petróleo que tinha naquela região e acaba, né? Olha a tragédia que está acontecendo na Bolívia, é a mesma coisa. A Bolívia, vocês lembram, roubou duas refinarias da Petrobras lá na Bolívia, na mão grande, no governo Lula I, porque depois o Lula conversou com o Evo Morales e aí a Bolívia pagou um trocadinho lá para o Brasil para dizer que não, se você perguntar nessas agências de checagem de fato, eles falam assim, não, que a Bolívia não roubou a refinaria da Petrobras, ela comprou e pagou e não sei o que lá. Não, não é assim que compra funciona. Compra funciona assim, não, você quer vender? Quero. Você quer comprar? Quero. Por quanto que a gente vai vender e comprar? Ah, portanto, beleza, aceitou? Ok, isso é compra. Como é que aconteceu com as refinarias da Petrobras? O Evo Morales mandou a tropa da Bolívia, tomaram conta das refinarias, expulsaram o pessoal da Petrobras. Isso não é compra, meu amigo. Isso não é compra, isso é invasão, isso é tomar a força, isso é roubar a refinaria, né? Mas, de novo, quem é que riu melhor nessa história? Quem é que riu por último nessa história? Depois que a Bolívia fez isso, e o gás é nosso, aquele blá 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 todo que o PT gosta de falar aqui, né? Não, que o petróleo é nosso, não sei o que lá e coisa e tal. O que aconteceu? Ninguém mais vai investir na Bolívia, né? Para pensar. Tu vai investir na Bolívia? Para depois o pessoal do Evo Morales, ou sei lá que presidente de merda que eles vão ter lá, invadir a sua instalação e não querer mais, e não querer pagar, ou querer pagar um trocadinho qualquer por aquilo ali, como se fosse justo, né? Lógico que não. Então o que aconteceu? Nunca mais teve ninguém querendo investir em gás na Bolívia. E aí o que aconteceu com o gás na Bolívia? Está acabando agora. A Bolívia, que já foi a grande exportadora de gás, a expectativa é que até o final da década de 20, né, até o ano 2030, ela comece a importar gás, porque os poços vão secando, vai acabando o gás dos poços que tem lá. Como você não faz mais prospecção, como não tem mais investimento, não tem mais prospecção, acaba o gás, né? É o que eu falo para vocês, é o suicídio desse pessoal. Enfim, pode ser falta de petróleo também, que o avião não decolou, né? Enfim, o que aconteceu ali, a gente não sabe. O problema é esse. Você ter relacionamento com a Venezuela, qualquer que seja, até jogar futebol lá é arriscado. Eu acho que a FIFA tinha que intervir, tinha que tirar a Venezuela dessas eliminatórias da Copa do Mundo. Tá arriscado para todas as outras seleções que forem jogar lá, tá arriscado. E mesmo que a Venezuela ganhe essa vaga, o que eles vão fazer? Vão jogar? Vai ser lá nos Estados Unidos. Como é que vai funcionar isso? Eu estou para te dizer que é capaz da seleção venezuelana toda deserdar lá nos Estados Unidos, pedir asilo, né? Vai ser engraçado isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.